SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, servo e pastor no Ministério Sementes de Cristo. Se você, amados, que está ouvindo, mora aqui em Rita do Araguaia ou em Alto Araguaia, e você não tem compromisso com uma igreja, com uma denominação que busca o Senhor, esteja conosco. O Ministério Sementes de Cristo está em Rita do Araguaia, passando o antigo mercado Atacarejo, você vira à esquerda na primeira quadra. Nós queremos ministrar a palavra poderosa de Deus, nós queremos amá-lo, nós queremos confrontá-lo, nós queremos edificá-lo através da palavra poderosa de Deus, porque em mim nada há. Eu não posso fazer nada que possa suprir as suas necessidades. Eu posso ouvi-lo, eu posso conversar com você, eu posso até direcionar. Mas quem faz a obra de Deus, quem opera maravilhas, é o Espírito Santo de Deus. E eu espero, amados, que nós possamos nos encontrar em breve, possamos conversar e para que possamos também falar do reino de Deus e da palavra poderosa que Deus nos ensina. Eu quero compartilhar, está na segunda epístola de Pedro. No capítulo 1, nós vamos falar, no capítulo 1, versículo 1 e 2, após uma saudação, ele faz uma declaração também, né, de afirmação de quem é Deus e de como nós estamos. Olha como Pedro faz essa saudação e esta declaração aqui no versículo 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sejam-vos multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Aqui ele fala, amados, claramente uma situação. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. O que é igualmente entender que obtiveram fé na preciosa justiça do nosso Deus? Igualmente obtiveram essa fé. Como eu posso obter esta fé que levaram homens como Pedro, como Paulo, como João e como tantos outros apóstolos e discípulos a viver a plenitude dessa justiça de Deus e pela fé viram coisas tremendas acontecerem? Sabe, Jesus ensinou os discípulos como a palavra nos ensina através dos líderes espirituais, através do teu pastor, da denominação em que você está inserido. A palavra de Deus é trazida, a mensagem é trazida, para que haja um momento de reflexão e momentos de me deparar com o texto e com o contexto e saber como eu estou conduzindo a minha vida, de que forma eu estou expressando esta vontade de Deus, exercendo esta fé estabelecida pela justiça do nosso Senhor e Salvador. De que forma eu estou vivendo como um cristão, como um homem que teme a Deus, como um homem que se tornou nova criatura. Amados, todas as vezes que nós nos deparamos com cristãos, com homens e mulheres de Deus, e que dizem e proferem o nome de Jesus, nem todos são realmente cristãos. Por quê? Os cristãos, a palavra de Deus nos revela que eles eram parecidos com Cristo, ou seja, na igreja primitiva eles foram chamados de cristãozinhos, pessoas parecidas com Cristo, pessoas que se espelhavam em Cristo e refletiam o reflexo daquilo que eles absorviam de Jesus. Então essas pessoas tinham atitudes, tinham palavras, tinham situações que eles viviam que eram similares, parecidas com a que Cristo viveu e parecidas com a boca, as palavras profetizadas ou declaradas pela boca do próprio Senhor da Glória, por Jesus Cristo. Então essas pessoas viviam de uma forma diferente, ou seja, quando eram agredidas verbalmente, elas lançavam palavras de bênção e não de maldição. Elas declaravam palavras de retidão,
Diferentemente dos profetas que vinham para trazer endireitamento e confronto com o amor, porque a palavra vinha de Deus. Se o profeta ouvisse a voz de Deus e não declarasse, ele estava sendo omisso e ele estava sendo relapso com aquilo que ele foi chamado. Então o profeta era para amar, e amando ele confrontava para que houvesse um endireitamento e um alinhamento diante da vontade de Deus. No caso dos discípulos, dos apóstolos, que não tinham chamado de profeta, mas todos poderiam profetizar, no caso do profeta, do homem de Deus, quando é trazida uma mensagem dura, uma mensagem de confronto, uma mensagem que vem de encontro à situação que eu estou vivendo, ela vem do próprio Deus para que haja um alinhamento. Pela misericórdia, o profeta traz a revelação de Deus para que você tome uma posição, que você mude aquilo que você está fazendo de errado e você novamente volte à essência da adoração em Cristo. Mas os homens de Deus que viveram isso pela fé, e entendendo a justiça de Deus, eles passaram por situações extremamente difíceis. Certa vez estavam num barco e o vento muito forte, o mar revolto, os conduziu a ter medo. E chamaram, e Jesus estava dormindo, a palavra de Deus diz. E quando ele estava dormindo, ele estava literalmente descansando. A palavra diz que ele descansou, dormiu, estava cansado. A natureza humana de Jesus naquele momento. E aí, eles, pelo desespero, mestre, nós estamos quase padecendo, quase morrendo e tu dormes? E Jesus simplesmente vê o cenário em que eles estão e entende, vocês ainda não compreenderam quem sou eu e quem está com vós. Algumas vezes nós, como este texto nos revela, aqui Pedro está falando, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor e Salvador. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa justiça que vem dele, que provém dele, estabelece o seu reino em nós. Essa justiça que vem dele, que provém dele, estabelece sermos homens justos e fiéis por causa da justiça dele. Porque se a palavra diz que não há o justo sequer, como pode ter diferentes situações? É por causa da justiça plena dele. Obtiveram a fé no nosso Senhor e Salvador. Quando esta justiça que é plena e absoluta é estabelecida em nós, nós exercemos a fé sem nenhum temor, sem nenhum medo de errar. Por quê? Porque a fé é nele, porque a esperança é nele. A esperança não está no homem que tem seus títulos e seus diplomas. Não é errado estudar, não é errado ter títulos de diplomas. Nós precisamos disso. Para quem quer trabalhar ou quer ter uma posição hierárquica maior no seu emprego, ele estuda, ele trabalha, ele busca alguns aperfeiçoamentos, alguns cursos diferenciados. Eu não estou falando disso, amados, mas se você confia somente nisso, tem algo errado. Porque ele é a justiça plena para que eu exerça a fé, que através dos meus estudos, através dos meus diplomas, pela fé, entendendo a justiça de Deus, em um momento oportuno eu serei ou estarei no lugar a qual eu estabeleci, diante da minha vontade, diante da fé que eu tenho em Cristo Jesus e diante do parâmetro, entendendo que aquilo é a vontade de Deus. Ah, mas pastor, está falando que tudo eu tenho que ver se é vontade de Deus? Sim, amados, talvez você esteja num bom emprego, ganhando muito bem, mas fazendo algo que desagrada o coração de Deus. Por exemplo, você é um grande empresário do ramo ou da atividade da venda de bebida alcoólica ou da fabricação de bebida alcoólica, sabendo que você vai extrair muito dinheiro pelo estudo avançado que você fez da tecnologia, que complementos, que matéria-prima eu vou usar para fazer isso e que valor agregado tem por causa da qualidade desse produto que eu estou fazendo. Só que você está fazendo bebida alcoólica que mata pessoas através dos tempos vagarosamente. Mata pessoas através do tempo, através de intrigas, de brigas, de discórdias, assassinatos e tantas outras. E daí, talvez, esta pessoa, ou o mundo que confronta a verdade de Deus pode falar, mas como posso me alegrar sem uma bebidinha? Como posso me alegrar sem um uísque, sem uma caipirinha que é tão conhecida no Brasil? Como posso me alegrar? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nos regozijar no Senhor é entender que eu não preciso
preciso de um álcool fazendo parte da minha corrente sanguínea, passando pela minha corrente sanguínea, para que num estado anormal eu possa expressar aquilo que deveria ser normal, a minha expressão de alegria e de fidelidade a Deus. Então é deturpada a palavra dizendo: por que eu não posso me alegrar com a bebida? Ah, que é isso? Jesus bebia vinho, os discípulos bebiam vinho, amados. A gente precisa estudar, falar sobre isso. O vinho, naquele tempo existia o vinho alcoólico e não alcoólico. Nós estamos falando do suco da vide, o suco da uva, que não era fermentado, que não tinha álcool e não tinha poder alcoólico para embriagar, mas tinha situações que tinha o álcool sim, que era fermentado, mas nós precisamos entender o texto e o contexto. Se você ler só o texto, não vai interpretar o contexto. Ah, mas pastor, você está querendo retirar uma verdade. Não, amados, a palavra revela absolutamente toda a verdade. Ela fala quando havia o consumo do suco de uva, denominado vinho, mas não tinha álcool, não era fermentado, e o vinho alcoólico, onde havia embriaguez. Por isso, a palavra de Deus nos conduz a lembrar: não vos embriaguei com o vinho que há contenda. A palavra já está dizendo, Paulo afirma que o vinho há contenda, porque nesta suposta alegria eu expresso coisas que eu gostaria de expressar, mas está oculta em mim, e eu acabo falando coisas que não deveria, agredindo pessoas, ferindo pessoas, maltratando pessoas e até possivelmente matando pessoas. Então você está lá com a sua legalidade, um grande empresário do álcool na cidade, não do álcool para o carro, para abastecimento, mas estou falando do álcool através da bebida alcoólica. E de repente você foi um homem muito bem sucedido, embriagando pessoas, transformando famílias, transformando vidas e deixando com que pessoas padecessem com isso. E agora os alcoólatras podem me dizer, porque eu também fui: ah, mas você não conhece o que é o sabor agradável de conhecer uma nova cachaça, de conhecer um novo uísque, os anos que ele teve para que ficasse na excelência da sua melhor safra, do seu melhor vinho ou uísque. Não interessa isso, amados. Interessa que tem tantas coisas que eu posso apreciar e que não são alcoólicas, que não me fazem perder a dignidade, perder a interpretação, e alguns podem até estar julgando até agora. Mas eu bebo socialmente. Eu bebo 1 vez, 2 vezes por semana, 3 vezes. O alcoólatra nunca vai assumir a sua identidade de alcoólatra. Quem bebe todos os dias ou somente nos finais de semana, amados, é uma notícia clara e confirmada para você, que não sou eu que digo, é a medicina, você é alcoólatra também, porque você não pode viver sem o álcool. E a palavra de Deus diz que é possível se tornar nova criatura, é possível acreditar nele, a graça e a paz que sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando nós entendemos isso, amados, todas estas coisas que parecem ser agradáveis se tornam como nada. Por quê? Porque a minha alegria vem do Senhor, não do álcool. A minha alegria vem do Senhor, não daquilo que eu tenho como posse. A minha alegria vem do Senhor, que me revela coisas novas e que me traz um profundo regozijo, uma profunda paz que excede todo entendimento. É nele que nós conseguimos conquistar isso. Somente nele. Não é nas drogas, não é no álcool, é no Senhor, amados. Por isso, eu e você precisamos entender que quando você está num estado depressivo, é porque é a ausência de Deus. Quando você está num estado de loucura ou que quer agredir todo mundo, a ausência de Deus. Quando você está num estado de briga, de confronto, de guerra com todos, com xingamento, com murmuração, é a ausência de Deus. Quando tudo parece estar errado, não quer dizer a ausência de Deus, mas se você estiver afastado de Deus, amados, é a ausência de Deus. Por isso, nesta noite, que você seja impulsionado a buscar o Senhor, entender o que Pedro está dizendo: aos que obtiveram fé, igualmente é preciosa a justiça do nosso Senhor e Salvador. Que a justiça dele seja estabelecida na tua vida, na tua casa, para que você possa exercer esta fé e se regozijar na alegria do Senhor, que é a nossa força. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.